Então, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado por mais essa oportunidade de a gente poder estar aqui conversando a respeito dessa obra magnífica que é Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E eu gosto sempre de relembrar que essa é a oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Foi escrita em 1955 e até hoje a gente fica encantado com cada conhecimento que a gente adquire dessa obra, a cada parte, a cada vez que a gente relê um capítulo, a gente aprende sempre mais. Algo que era completamente desconhecido até então, a gente descobre ali novamente, a gente vai passando por aqueles capítulos e vai redescobrindo, vai aprendendo coisas que antes a gente tinha passado batido nas leituras anteriores. Então, eu gosto sempre aqui de, no início, fazer uma breve introdução, recapitulando, relembrando o que nós já falamos nos estudos anteriores. Então, nós já temos aqui 5 estudos anteriores a esse, do capítulo 5. Nós fizemos o prefácio, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Então, nós temos aqui o primeiro prefácio de Emmanuel, que fala a respeito de raios, ondas, médiuns e mentes. Nós estudamos a respeito do universo ser a exteriorização do pensamento divino, que tudo está submerso nessa substância viva da mente de Deus, desse fluido elementar, como se fossem os peixes e as plantas aquáticas submersas ali na água do oceano, ou os peixes em um aquário, por exemplo. No capítulo 1, nós vimos a respeito daquela palestra do instrutor Albério, onde ele fala uma frase muito importante que a gente vai carregar com a gente para sempre, que é a respeito da mente, que a mente ela é a base das manifestações mediúnicas. E também nós aprendemos que a mente é o espelho da vida. A nossa mente ela espelha aquilo que se passa dentro de nós. Então são esses reflexos mentais que nós emitimos que vão definir se nós iremos ficar estagnados ou se nós iremos progredir. No capítulo 2, nós falamos a respeito do psicoscópio, que é um instrumento similar a um óculos, que os espíritos se utilizam para avaliar, para poder fazer uma auscultação da alma, definindo ali as vibrações daquele ser encarnado, e a partir de então que eles passam a definir as tarefas para um determinado grupo ou para um determinado indivíduo, para uma determinada instituição, de acordo com as vibrações que aqueles seres estão emitindo. É possível saber aqueles que estão realmente comprometidos e aqueles que não vão ter, que não estão seriamente comprometidos com a doutrina, mas estão ali simplesmente por vaidade ou por curiosidade e não vão ali prosseguir. Então, a esses, as tarefas mais importantes no sentido de auxílio, elas não serão delegadas a esses, mas sim aqueles que estão de fato motivados ali. Nós falamos também no outro capítulo a respeito da equipagem mediúnica, onde nós vimos quais são os trabalhadores da casa espírita que André Luiz, Hilário e Aulus estão utilizando-se para os seus estudos, para o aprendizado. Nós comentamos a respeito de cada um daqueles colaboradores que ali se encontravam e falamos a respeito das faculdades mediúnicas, como psicografia, psicofonia, falamos a respeito do sonambulismo, sem adentrarmos muito no assunto, pois iremos adentrar mais futuramente em outros capítulos. E falamos também a respeito da Dona Celina, que era uma médium que estava muito comprometida ali com os trabalhos e da tamanha responsabilidade que os médiums possuem, com essa oportunidade que lhes vem nessa encarnação de reparar os equívocos, os enganos de existências pretéritas, de encarnações anteriores. E falamos no último estudo, no capítulo 4, intitulado Ante o Serviço. Nós falamos ali um pouco a respeito da obsessão, falamos a respeito de que aqueles frequentadores das instituições espíritas que vão seriamente, ou de qualquer instituição que vão religiosa, que vão seriamente a essas reuniões aprender sobre Jesus, aprender sobre o Cristo, aprender sobre a moral, eles atuam, os dirigentes, aqueles expositores, eles atuam de fato como desligando tomadas mentais, ou seja, vão sendo desligados aquelas companhias que se vinculam a nós por conta do nosso pensamento ainda atrasado, vão sendo desvinculadas de nós a partir do momento que nós modificamos o nosso pensamento, prestando atenção no estudo, prestando atenção numa palestra, prestando atenção na reunião ali,
e nós iremos então aos poucos modificando os nossos pensamentos e vão sendo desligadas essas tomadas mentais. E hoje nós estamos no capítulo intitulado Assimilação de Correntes Mentais. E quem são os personagens principais do capítulo que nós iremos tratar aqui hoje? São Raul Silva e o irmão Clementino, sendo que Raul Silva, que é uma pessoa muito fraterna, muito correto no desempenho das suas atividades, muito ardoroso na fé, conforme coloca para nós André Luiz, uma pessoa também muito compreensiva e de muita boa vontade. Ele é o dirigente encarnado daquele núcleo que André Luiz, Hilário e Aulus estavam estudando. Ele, Raul Silva, auxiliava no desempenho, auxiliava, melhor dizendo, no equilíbrio daquele grupo, uma vez que ele era um dirigente, ele é uma pessoa muito amorosa, muito fraterna. E o irmão Clementino é o dirigente espiritual daquela reunião. E nós vamos ver aqui agora como se desenrolaram, como foi o início dos trabalhos daquela noite. Faltavam 2 minutos para as 20 horas. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se juntos dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção a Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Então, nessa primeira frase, se nós recorrermos ao livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, olha o que ele nos fala. Eis aí uma observação de capital importância para os que dirigem ou compõem, na qualidade de médiuns ou colaboradores, núcleos de trabalhos práticos de espiritismo. Pontualidade. Hora certa para o início das tarefas, sem o esquecimento da preparação que nos compete, enquanto aguardamos o momento dos santos labores do mediunismo com Jesus. Olha só, o que ele está nos dizendo aqui? Desde o capítulo anterior, ante o serviço, nós estudamos, nós vimos que aqueles colaboradores, aqueles trabalhadores, eles já se encontravam cerca de 15 minutos antes daquele início daquela reunião, no serviço de harmonização, fazendo leituras edificantes, fazendo preces. Para quê? Para que pudesse ser preparado o ambiente. Nós podemos fazer até uma analogia, talvez um pouco grosseira, mas podemos até comparar com, por exemplo, uma sala de cirurgia, onde todos os equipamentos, o ambiente, ele é preparado antes de iniciar os trabalhos. As companheiras aí que são da área da saúde vão poder falar melhor a respeito disso, mas se nós refletirmos, mesmo nas questões materiais, sempre o ambiente, seja para uma aplicação de uma prova, seja para qualquer questão material que nós estivermos tratando, nós sempre preparamos o ambiente antes para começarmos o início. Por exemplo, numa prova do Enem, já começa a se preparar o ambiente onde a prova será aplicada muito antes. A mesma coisa é no ambiente para os trabalhos aqui espirituais. As pessoas, elas já devem começar, elas devem chegar aqui antes do trabalho, com pelo menos cerca de 15 minutos de antecedência, para preparar o ambiente, para harmonizar o ambiente. Então, daí a necessidade de nós comparecermos, termos a pontualidade para iniciarmos os trabalhos com o Cristo, os santos labores do mediunismo com Jesus, conforme nos coloca aqui Martins Peralva. E nesse momento, Aulus convida André Luiz ao psicoscópio, graduando-o sob nova modalidade. Olha que interessante. Então, o psicoscópio, ele também sofre esses ajustes, ele pode ser graduado, ele pode ser preparado, dependendo da situação. Assim como os próprios instrumentos materiais, físicos que nós conhecemos. Então, quando André Luiz analisa, olha o que ele nos diz. Os veículos físicos, ou seja, os corpos físicos, apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação.
Olha só, a mente, ela se justapõe ao cérebro. O cérebro, esse órgão do sistema nervoso central, ele é o órgão de manifestação da mente. Então nós estamos falando aqui do corpo, da parte física e da parte espiritual. Esse órgão, ele se serve como sendo o órgão de manifestação da mente. E ele via por meio do psicoscópio, conseguia enxergar esses corpos físicos como sendo um emaranhado de energias que ali estavam então circulando. E nesse momento, Clementino pousa a destra sobre a fonte de Raul Silva, que é o dirigente encarnado da reunião, que naquele momento Clementino se mostrava mais humanizado, ou seja, o dirigente espiritual Clementino se mostrou ali mais humanizado, quase obscuro, reduziu aquela luminescência que ele estava expandindo. Aulus explica que Clementino se afigurava mais pesado porque ele amorteceu o elevado tom vibratório, descendo até a posição de Raul e influenciava ali a vida cerebral desse nosso irmão. Era como se Clementino fosse ali um musicista que estava operando ali um instrumento. Ele então, como se fosse um violino, ele estava ali influenciando a vida cerebral desse nosso irmão Raul Silva. Então o mentor, ele envolve esse dirigente encarnado, Raul Silva, e a cabeça de Clementino, olha só nesse segundo parágrafo, a cabeça de Clementino passou a emitir raios fulgurantes e o cérebro de Raul nimbava-se de luminosidade intensa. Então ele estava emanando essas correntes mentais para o cérebro de Raul Silva, que começou a também se nimbar ali dessa luminosidade intensa. Então ele transmitia essa luz, passando de perispírito a perispírito, e essas energias chegavam até o cérebro de Raul Silva, e nesse momento, quando Clementino levanta a sua voz, começa a rogar a Deus, Raul Silva começa a repetir quase que igualzinho aquilo que estava sendo dito pelo mentor espiritual Clementino. Então, o mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina, com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Raul Silva, transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Então aqui nós temos duas observações importantes a serem feitas. Primeiro, que Raul Silva ele conseguia transmitir ali exatamente, muito parecido, muito similar, empregando ali diminutas variações àquilo que o Clementino estava dizendo, o que vai de acordo com o que diziam no capítulo anterior, onde nós falamos de equipagem mediúnica, que a mente de Raul Silva era como se fosse um espelho cristalino que retratava fielmente as instruções vindas do plano superior, as instruções vindas dos mentores espirituais. Então ele consegue ali refletir exatamente aquilo que aquilo que Clementino estava lhe passando. Ele consegue transmitir, ele consegue falar ali empregando essas diminutas variações naquilo que Clementino estava lhe dizendo, aquilo que Clementino estava transmitindo para ele por meio dessas correntes mentais sendo assimiladas por Raul Silva. E também, olha que interessante que esses fios de luz brilhantes ligavam os componentes da mesa, os componentes encarnados que ali se encontravam para a realização dos trabalhos mediúnicos. Olha que interessante, a prece reunia essas pessoas mais fortemente entre si. Então, quando nós estamos aqui, seja num estudo online, num estudo presencial, quando nós nos sintonizamos uns com os outros por meio da prece e levamos o nosso pensamento até o Cristo, olha o tamanho, olha como essa ligação ela ocorre mais forte entre todos nós, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Então vejamos a importância da prece
para essa harmonia do grupo. Então, olha a importância desses trabalhos, dessa prece no início das atividades, a prece no final das nossas atividades, a prece no dia a dia, a todo momento, no núcleo no qual nós estamos reunidos e também sempre que nós pudermos elevar os nossos pensamentos e nos manter em prece, seria interessante nos manter com o pensamento elevado a todo instante, sempre estarmos conectados com Cristo. André observa todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sob o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Segundo Aulus, o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Raul Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se ali no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino. Olha que interessante. Muitas vezes, olha o que ele começa. Vamos então fazer algumas observações nessas partes. Muitas vezes a gente adentra a um centro espírita, a uma igreja ou a qualquer templo, nós começamos a fazer uma oração, ou nós vamos tomar um passe, ou nós elevamos o nosso pensamento a Jesus e nós sentimos alguns arrepios. Algumas pessoas sentem, outras não. Algumas pessoas sentem algum arrepio, seja aqui no braço, seja no ombro, seja nas costas, independente. Mas a gente tem essa sensação. E aqui está sendo descrito para nós por que aconteceu esse agradável calafrio, esse certo arrepio. É exatamente o que está sendo descrito aqui. Essa energia, ela vem, então, essas correntes mentais emanadas por esse irmão Clementino, e ela vinha sendo assimilada primeiro pelos poros, pelas terminações nervosas que nós temos na pele, elas eram ali sendo assimiladas como pequenas impressões, fracas impressões, e depois ela era ali congregada, ela se concentrava ali no plexo solar, e então essa energia ali, ela ia tendo a conexão, ela fazia essa conexão, elevando-se até o sistema neurocerebrino de Raul Silva. Então é o que está sendo descrito aqui para nós. Agora, eu acredito que fosse interessante, lendo essas partes, falando a respeito de plexo solar, falando a respeito dessa assimilação dessas correntes mentais, eu recorri a algumas outras obras de André Luiz, como, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, para a gente falar um pouquinho a respeito desses centros de força, para a gente falar um pouquinho a respeito desses conceitos que são trazidos para nós também na obra de André Luiz. E olha o que a gente encontra lá na obra Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 20. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então o nosso corpo, ele é regido por esses centros de força. Aqui ele coloca esses 7 centros de força, e existem diversas subdivisões, existem diversas outras que eu não trouxe aqui porque nós não vamos adentrar profundamente nesse assunto, mas aqui nós vamos comentar um pouquinho a respeito daquilo que se encontra nas obras de André Luiz. E o nosso corpo, então, ele é regido por esses centros de força que estão vibrando sempre em sintonia uns com os outros, mas sempre com base nesse poder diretriz da mente. A nossa posição mental, aqui essa parte onde está colocado ETC, não é etc não, viu pessoal? É só a sigla que eu coloquei para relembrar aqui, que é da obra Entre a Terra e o Céu. Em seguida, nossa posição mental, ela que determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Ou seja, é aquilo que nós pensamos que vai determinar o peso específico do nosso envoltório espiritual. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso mais à frente também. Isso também se encontra na obra Entre a Terra e o Céu. Então, a seguir,
olha só o que ele comenta para nós. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, no que também é chamado de chakras, né? Esses centros de força, também conhecido como os chakras, né? Então, tal seja a viciação do pensamento, maior será também a desarmonia nesses centros de força que regem o nosso corpo, dependendo justamente da classe desses influxos mentais. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses centros de força. O primeiro deles, o coronário. Nesse centro de força, assenta-se então a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência, a nossa mente. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. É por isso o grande assimilador dessas energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então é ali que ele vai assimilando, por meio desse centro coronário, que vai sendo assimilada então esses raios da espiritualidade superior. Nós podemos observar, aqui eu não trouxe a figura para vocês, mas se depois vocês pesquisarem na internet, nós podemos ver claramente as emanações, as correntes mentais ali, passando ali para o irmão Raul Silva, de Clementino para Raul Silva. Em seguida, nós temos aqui o centro cerebral. Esse centro cerebral, também de acordo com a obra Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 20, ele ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. E na obra Evolução em Dois Mundos, ele vem falar para a gente também a respeito desses centros, né? Aqui no caso do centro cerebral. Ele que governa o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. Então, ele é responsável por essa administração, marcando ali as atividades dessas glândulas endócrinas e também o sistema nervoso. Nós temos em seguida o centro laríngeo, que é o que vai presidir os fenômenos vocais, as atividades da tireoide, das parastireoides e do timo, que é um órgão linfático situado ali na região, na parte anterior e superior da cavidade torácica, próximo ali ao coração. E falando aqui, o que ele fala para nós lá no livro Evolução em Dois Mundos? Esse centro laríngeo, então, ele atua controlando notadamente a respiração e a fonação. O centro cardíaco, que é aquele que está relacionado com os serviços da emoção, do equilíbrio, da nossa emotividade. Isso está tanto lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, quanto no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2. O centro esplênico, olha só que interessante que é falado para nós. No corpo denso, está sediado no baço, então fazendo uma localização, uma relação com o nosso corpo físico, ele está ali sediado na região do baço, onde ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. E ele atua também determinando todas as atividades em que se exprime ali o sistema sanguíneo, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. E temos aqui agora aquilo que nós já mencionamos, que é o centro gástrico ou solar. É esse que responsabiliza-se pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. André Luiz não fala na obra Nos Domínios da Mediunidade, conforme nós já vimos, o que acontecia com aquela energia. Ela descansava ali no plexo solar. Então ali, logo em seguida, nesse centro de força, ele penetrava por ali e então se distribuía, chegando até o cérebro, chegando até a estrutura neurocerebrina ali de Raul Silva, e então ele conseguia exprimir
com clareza as mesmas palavras de Clementino. E isso está de acordo, vai ao encontro daquilo que nós estamos aqui estudando também na obra Entre a Terra e o Céu e Evolução em Dois Mundos. Olha só o que é dito nessa segunda obra. Responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Em seguida, temos também o centro genésico, que localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas, conforme se encontra na obra Evolução em Dois Mundos. Então, essa pincelada rápida a respeito desses centros de força é simplesmente para a gente começar a entender a respeito, um pouco mais a respeito dessas questões que nos são trazidas por André Luiz. Mas existe muito mais a ser aprendido, muito mais a ser encontrado, a ser estudado a respeito desses centros de forças e de outros centros de forças também que são classificados em diversas distintamente um dos outros. Então é uma questão muito complexa. Nós não vamos avançar aqui hoje nessas questões, necessita de muito estudo para que nós possamos compreender o que são de fato, como atuam cada um desses centros de força. Mas aqui nós já podemos então entender aquilo que André Luiz falou na obra Nos Domínios da Mediunidade a respeito ali do plexo solar, onde aquelas energias elas se condensavam e chegavam até o sistema nervoso e neurocerebrino de Raul Silva. E aí Hilário questiona, mas e o problema da voltagem? Que problema da voltagem é esse que Hilário está questionando? Então nós voltamos lá para aquele momento onde Raul Silva começava a fazer a prece, ali sendo influenciado, sendo envolvido por esses fluidos que Clementino, o dirigente espiritual da reunião, estava ali emanando. Então esse problema da voltagem, olha só que interessante. Clementino, ele graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos. Se nós formos pensar, o transformador, por exemplo, que é utilizado na distribuição de energia elétrica, ele altera valores de tensão. A energia que circula pelos postes, ela está numa tensão muito mais alta do que a tensão que a gente utiliza na nossa casa, daquela tensão que a gente obtém nas tomadas de nossas casas. Então, é preciso de um transformador para alterar essa voltagem, para alterar essa tensão, para que a gente possa, então, utilizar os nossos equipamentos. A mesma coisa é o que Clementino faz. Ele gradua o seu pensamento, ele reduz ali, então, a sua emanação ali, ou a expressão, o seu pensamento, ele gradua ali de acordo para que Raul Silva pudesse assimilar o seu pensamento e pudesse ali, então, transmitir para aqueles presentes ali na reunião, encarnados e desencarnados, o que o diretor, o que o dirigente espiritual da reunião estava querendo dizer. Então, ainda na obra Nos Domínios da Mediunidade, olha só o que André Luiz nos menciona. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesmo os fotônios. Ela mesma arroja ali aquelas substâncias luminosas, clareando o ambiente. E a nossa alma, em cuja a intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Da mesma forma que a lâmpada ela produz a luz, a nossa mente ela também ilumina, só que com outros modos de iluminação. E aí vai depender daquilo que nós estamos pensando. O que nós estamos irradiando de nós vai depender daquilo que nós estivermos pensando. Ou seja, aqueles pensamentos de crueldade, de revolta, tristeza, amor,
compreensão, esperança ou alegria, eles vão ser diferentes entre si. Um pensamento de crueldade e um pensamento de amor, eles vão ter naturezas diferenciadas uma da outra, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. O que ele está dizendo aqui para nós? Se nós estivermos ali com pensamentos negativos relacionados a queixas, reclamações, esses pensamentos vão possuir uma densidade desagradável. Eles vão ser mais densos, mais pesados. Eles possuem, assim como os elementos químicos, que possuem ali as suas densidades distintas, é uma característica própria de cada substância, os nossos pensamentos, se ele for um pensamento de amor, ele vai ser um pensamento mais sutil, vai ser um pensamento mais leve, dizendo a grosso modo. E um pensamento de crueldade, de revolta, de tristeza, esse já é um pensamento mais denso. E nós modificamos o ambiente de acordo com essas ondas mentais que nós emanamos. E essa onda mental, ela possui coeficientes de força que varia. Se nós estamos ali concentrados silenciosamente, é um determinado coeficiente de força, é uma determinada força aquele pensamento. Se nós estamos exteriorizando por meio do verbo, por meio da fala, por meio de palavras, já é outro coeficiente de força. Se é na escrita, se é por meio da palavra, porém agora escrita, já é outro coeficiente de força. Então possui aí a onda mental, ela vai possuir diferentes coeficientes de força dependendo da forma como que estamos expressando e sempre dependendo daquilo que nós estivermos pensando. Então, dessa forma, nós seremos sempre vítimas ou beneficiários das nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que nós estivermos projetando. Então, nós estaremos escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou nos libertando para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou desarmonia com as leis eternas. Então, ou nós estaremos sendo ali vítimas, pois nós estaremos sendo escravizados aos nossos próprios pensamentos que ainda estão em consonância, ainda estão vibrando de acordo com as nossas velhas experiências, com os nossos velhos hábitos, é aquele homem velho que nós tentamos sempre eliminar, que nós tentamos combater, lutar esse bom combate, conforme nos diz Paulo de Tarso. Então, se nós estivermos ainda sintonizados com esse homem velho, então nós estaremos nos escravizando a esses compromissos. E se nós estivermos, então, por outro lado, projetando pensamentos harmoniosos de amor, de bondade, de caridade, nós estaremos, então, nos libertando para essa vanguarda do progresso. E isso é a todo tempo. E nós observamos que, da mesma forma que Raul Silva assimilou as correntes mentais desse mentor espiritual, o que acontece conosco quando nós estamos de mau humor, estamos brigando, estamos discutindo, nós emitiremos, nós também colocaremos para fora de nós essas correntes mentais, porém agora correntes mentais relacionadas a ódio, a rancor, a pensamentos de crueldade, de tristeza. E quando alguém se aproxima de nós, ela sente um mal perto da gente se nós estivermos cultivando esses pensamentos. Então aquela pessoa ali também pode assimilar esses pensamentos, se ela também se sintonizar conosco, ela vai ali sentir aquela energia também, vai sentir aquelas correntes mentais mais densas, aquele pensamento mais denso. E isso pode acabar também fazendo com que ela fique prejudicada. Ao passo que também, se for um ser superior, se for um espírito mais evoluído, vibrando assim conforme é o caso que acontece, Raul Silva consegue assimilar essas correntes mentais. E isso que acontece nesse capítulo é justamente o
fenômeno de uma perfeita assimilação de correntes mentais, que é o que está acontecendo aqui, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Comparemos a organização de Raul Silva a um aparelho receptor. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior. Primeiramente pelos poros, foi aquilo que eu mencionei anteriormente, que são miríades, ou seja, são diversas antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. É aquele momento onde acontece aquele eriçar da pele, por exemplo, do nosso braço, onde a gente se sente aquele arrepio, aquele doce calafrio, por exemplo. Então, Raul Silva, nesse caso, ele atua como se ele fosse o rádio, como se ele fosse o receptor, e o Clementino como se fosse ali a estação emitindo as ondas eletromagnéticas para que esse rádio, para que esse receptor, que no caso é Raul Silva, conseguisse captá-las. Então ele envolve Raul Silva nesses raios que alcançam ali o seu campo interior. E essas impressões, elas vão se congregar. Olha só o que acontece. Essas impressões, elas vão se apoiar ali nos centros do corpo espiritual. Por isso que eu passei ali rapidamente pelos chakras, pelos centros de força, para que nós pudéssemos entender isso. Então, essas impressões, elas vão se apoiar ali no corpo espiritual, nos centros do corpo espiritual, que funciona como se fossem ali condensadores, e elas atingem de imediato o sistema nervoso, e elas vão se reconstituir lá no cérebro. Então ela chega, repousa ali, ela chega por meio dos poros ali, essas impressões então posteriormente se apoiam no centro espiritual, ali no plexo solar, conforme foi dito, e nos centros do nosso corpo espiritual, e ali então elas vão chegando até o nosso sistema nervoso e vão se reconstituir lá no cérebro. E lá no cérebro é onde a gente possui centenas de outros centros motores, cujos fulcros dinâmicos, esses centros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. Então, é como se caísse aquela chuva de energia, uma chuvinha de energia suave ali por todos os poros, e dali entra então essas energias pelos centros, pelos nossos chakras, que estão ligados ao nosso sistema neuronal, e vai diretamente lá para o nosso cérebro, onde estão ali os motores que vão então acessar as respectivas áreas respectivas do pensamento, da ideia, da vontade, para que a gente transmita então tudo o que está vindo para nós por meio da boca, por meio das mãos, por meio dos pés, conforme é colocado na obra. É o que está acontecendo aqui, então, com Raul Silva. A energia, essas correntes mentais, elas fazem todo esse processo até, então, resultar na fala de Raul Silva, que, conforme nós vimos, ela refletia praticamente absolutamente aquilo que o mentor espiritual Clementino estava lhe dizendo. E Hilário faz uma questão que muitos de nós já nos perguntamos também. Ele indaga se não será tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça. Como distinguir um pensamento que é meu de um pensamento que não é meu? Como eu vou saber que aquele pensamento é ou não é meu? E os espíritos o alertam que essa pergunta, ela na verdade carece de base. Porque qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos nossos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e dos estilos que nos são peculiares. Então, o que ele está dizendo aqui? Se nós
soubermos, se nós nos conhecermos, se nós praticarmos, por exemplo, meditação, se nós voltarmos sempre para dentro de nós mesmos, se nós avaliarmos todas as nossas atitudes, porque as nossas atitudes, conforme está dito aqui, observará de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, então o nosso pensamento vibra em determinada frequência, que vai se concretizar na nossa maneira especial, da forma como nós iremos nos exprimir, nós iremos nos expressar. Então a forma que eu me expresso está de acordo com aquilo que eu penso. Então se eu reparo que houve uma modificação naquilo que eu acredito, naquilo que eu comumente penso, eu vou saber, opa, será que esse pensamento é de fato meu? Será que essa ideia foi realmente minha ou será que isso foi uma sugestão e eu estou sintonizando com esse tipo de vibração? Porque, do contrário, se não houvesse essa sintonia, nós não teríamos recebido essa sugestão. Mas se chegou até nós, nós nos sintonizamos em algum momento, por isso o mandamento de orar e vigiar. Então, se nós não estamos ali naquele momento orando e vigiando e chega uma sugestão inferior para nós, chega uma sugestão ali de raiva, de rancor, de ódio, de tristeza, e nós notamos que o nosso pensamento começou a vibrar em uma outra frequência. Então é isso que nós precisamos de nos conhecer. Então, a questão é que muitas vezes a gente não sabe nem aquilo que nós comumente pensamos. Conforme o André Luiz Ruiz coloca no seu estudo, quando ele faz o estudo dessa obra, que é muito interessante, ele diz que muitas vezes a gente se baseia sempre na opinião, por exemplo, de um amigo, ou no modismo, ou nos preconceitos arraigados aí na sociedade, e nós simplesmente tomamos aquilo como sendo verdade. E nós começamos a acreditar naquilo, nós começamos a professar aquilo, mas será que aquilo é de fato o que a gente pensa? Ou será que a gente só assimilou aquilo e estamos passando para frente pelo automatismo? Quantos pensamentos nós pensamos de fato ali, sem nos preocuparmos com a moda, sem nos preocuparmos com aquilo que estão nos dizendo, o que vem ali de nós mesmos, quando nós nos voltamos para dentro, entramos em contato com Deus, elevamos o nosso pensamento a Jesus e nós deixamos fluir ali os nossos pensamentos. Será que nós fazemos esse exercício? É o que nós precisamos de voltar para essas questões da meditação que Joana de Ângeles vem nos falar em diversas de suas obras, que nós também não vamos adentrar aqui agora nesse estudo. Mas o que nos é dito aqui por André Luiz e por Aulus é que em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir conforme ali preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. A gente muitas vezes tem preguiça de pensar, a gente não pensa, a gente não procura entender o assunto, refletir, pensar e tentar discernir ali o que está acontecendo. Nós simplesmente assimilamos uma outra opinião, seja de um amigo, seja uma opinião que as pessoas normalmente estão dizendo, a gente simplesmente pega aquilo e coloca aquilo e saímos passando. Então, será que nós estamos de fato pensando? Isso aí é um puxão de orelha muito grande para mim, é um puxão de orelha para todos nós, para que a gente possa sempre se alertar para isso, para que a gente possa conhecer os nossos pensamentos, e aí quando vier uma sugestão, a gente vai lá e vamos, pera lá, isso aí não é pensamento meu, é porque algum motivo eu não estava ali vigiando, eu preciso de voltar, eu preciso de elevar o meu pensamento novamente e preciso de sair desse tipo de pensamento, dessa onda mental. Eu preciso de não assimilar, não posso ficar assimilando esse tipo de correntes mentais. Então, é conforme nos diz aqui, basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, é o que nós estamos estudando aqui agora, é o que nós devemos estudar nas reuniões nos centros espíritas, é o que nós devemos estudar em casa, é o que nós devemos estudar com a nossa família a todo instante, porque aí nós iremos então entendendo, nós iremos voltar aí para nós iremos despertando aos poucos a nossa consciência e ao hábito de discernir para compreendermos
onde se situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. E agora, para a gente concluir o estudo aqui da noite de hoje, olha que interessante que Hilário nos diz. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. A todo instante nós podemos ver surgir, aparecerem os fenômenos mediúnicos. E o que o instrutor responde? Sim, sim, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E a cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. E isso é a todo instante. Naquele momento onde nós damos um conselho fraterno a um irmão que precisa de ajuda, onde nós iremos conversar com ele e conseguimos passar ali um bom conselho para ele. Por quê? Porque nós sintonizamos ali por aquela empatia naquele momento, nós conseguimos sintonizar com criaturas superiores, com os nossos mentores, com os bons espíritos e assimilamos as correntes mentais e ela faz todo esse processo, muitas vezes até nos sentimos arrepiados, e aí nós temos todo esse processo que a energia passa, entrando ali pelos centros de força, atingindo os nossos órgãos do sistema nervoso e atingindo ali o cérebro, que utiliza-se então da boca, mandando o comando para a boca, onde sai ali aquilo que os bons espíritos nos inspiraram a falar. Então, nesse momento aí, nós podemos observar um processo de assimilação de correntes mentais, mas também observamos naqueles momentos menos edificantes, onde nós nos deixamos levar pela raiva, pela ira, pela cólera, onde nós assimilamos também correntes mentais mais densas, mais pesadas, conforme nós observamos, e utilizamos, deixamos então que essas correntes elas sejam assimiladas por nós e colocamos elas para fora por meio de palavras, utilizando-se da nossa boca. Então, cada criatura, conforme está aqui no texto, assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. Olha só que interessante. Eu gostaria de finalizar aqui agora fazendo uma breve reflexão a respeito dessa fala. Porque a tentação, olha o que ele coloca aqui para a gente. Essa tentação que nós comumente falamos, a tentação é o fio de forças vivas que irradia-se de nós, captando elementos semelhantes ali no nosso entorno e tecendo assim ao redor de nossa alma uma espessa rede de impulsos que nós não conseguimos muitas vezes resistir. Então sai de nós ali esses fios de forças vivas, esses fios então que são irradiados ali de nós, da nossa mente, eles captam em volta ali elementos que estão ali semelhantes, que estão na mesma sintonia. E assim então a gente como se estivesse preso nessa rede de impulsos, ou seja, a gente acaba fazendo ali coisas muitas vezes irresistíveis. Por quê? Porque nosso pensamento estava ali sintonizado com aquele padrão vibratório. Então não adianta culpar o outro. Muitas vezes a gente vai lá e culpa. Ah, mas foi por conta que eu estava passando... Né? A gente culpa o obsessor, a gente culpa a outra pessoa que nos deixou nervosa num determinado momento e por isso eu agi daquela forma. Mas o que André Luiz está dizendo aqui é que esse fio de forças vivas que se irradiam de nós é que captam então esses elementos ali ao redor e a gente acaba então sendo ali aprisionado nessa rede de impulsos por vezes irresistíveis, conforme André Luiz se utiliza. Então é lembrar sempre dessa recomendação que o Cristo nos traz, que é de orar e vigiar. Então eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por mais essa oportunidade de a gente estarmos aqui reunidos, falando a respeito desses conhecimentos tão importantes que André Luiz nos traz. E eu gostaria agora de passar a palavra para a Laide, agradecendo a todos pela presença e vamos passar para a segunda parte aqui dos nossos trabalhos. Muito obrigado, pessoal.